Tomar aqui as gravações da nossa aula de ética cristã, tá ok? Nos nossos estudos teológicos. Durante esses dias estive sem gravar outras aulas em função de estar totalmente dedicado à palestra, ao Seminário Cremos. O Seminário Cremos é as minhas palestras que abordaram a questão da soteriologia na Declaração de Fé das Assembleias de Deus, bem como também a Cristologia, ok? Então estive totalmente dedicado a esta apresentação, né, dessas palestras, e agora vamos retomar, então, dar continuidade aqui nossas aulas em ética cristã e também retomar outros estudos como História dos Hebreus, né, que tive a oportunidade de gravar mais algumas aulas, mas também interrompi para me dedicar totalmente ao seminário, ok? E outras matérias mais, outros estudos mais que a gente possa estar levantando aí. E também o meu desejo aqui para que todos vocês estejam guardados, protegidos e que estejam se precavendo em relação a todas as medidas que devem ser tomadas para evitar a contaminação, ok? Para que nós possamos estar combatendo aí esta pandemia e clamando sempre a Deus para que venha, enfim, a solução para esse problema e possamos estar retomando aí nosso cotidiano, nossa vida normal, ok? Então que Deus esteja guardando todos vocês e nós possamos estar tomando atitudes conscientes para evitar a propagação. Então vamos dar continuidade aqui à nossa matéria de ética cristã. Estávamos fazendo a leitura aqui da apostila, seguindo aqui na abordagem onde fala no contraste entre certas visões, ok? Alguns elementos da arqueologia que nos mostram a importância da ética desde tempos muito antigos aí na história, ok? Quando vimos os primeiros tratados aí que sistematizavam a conduta, tá certo? Colocando as primeiras leis e até impondo-as, né, para que pudesse fortalecer então a estrutura social, ok? Então os primeiros impérios que se preocuparam com essa estruturação social e essas leis, essa justiça social, a fim de promover aí uma pacificação, uma tranquilidade, uma estabilidade em seus reinos. E as tratativas também no ambiente religioso, como a ética de fato é muito relevante dentro do ambiente religioso, tanto na religiosidade geral, né, no chamado paganismo, ok? Onde existem diversos tipos de justificativas para determinadas atitudes consideradas éticas, né, dentro dessa moral interna de cada religião e de cada povo. Então temos aí os mitos, as lendas que justificam ou que exigem determinadas formas de comportamento, de conduta, e trazendo também para a Sagrada Escritura, para a revelação bíblica, como ao longo de toda a Escritura a ética sempre está presente, sendo afirmada tanto na questão das leis, né? Então todo o código de lei mosaico que afirma, né, uma ética revelada por Deus, um padrão exigido por Deus para o povo que estaria se relacionando com ele, estaria num pacto, numa aliança com ele, e o Novo Testamento que faz uma leitura trazendo a essência mesmo de toda essa lei, mas aplicando agora e comunicando também o objetivo, a essência, né? O fim para o qual tem que se voltar o homem que pode então cumprir com esta lei, não em vista da sua salvação, porque a sua salvação é obtida pela graça em Cristo Jesus, somente pela graça, né? Por meio da fé, mas uma vez que adentra, né, a esta condição de salvo na pessoa bendita de Cristo Jesus, torna-se então um cumpridor da lei. Então a sua lei não é para a salvação, mas porque é salvo. Uma vez que ele é salvo na pessoa bendita de Cristo Jesus, terá como resultado, expressará, tá certo, na sua vida, manifestará essas características de ser um cumpridor, ser um guardador da lei. Então, como Tiago, né, deixa isso muito claro. Mostra-me a tua fé sem obras, que eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Então são as obras daquele que crê em Deus e que de fato demonstram que essas leis estão presentes, estão regendo a sua conduta, a sua vida. Então o texto aqui que utilizamos para dar continuidade diz o seguinte: no círculo filosófico. Então começa a analisar a questão dos povos, né, das sociedades que começaram a dar um certo valor e tentar separar a questão ética da questão religiosa, analisando a ética por si mesma, tá certo? Uma ética mais filosófica e podemos até dizer científica, né? Apartada de um pressuposto religioso. Então começamos aqui pelos pré-socráticos, que ainda estão relacionando sim muito de sua visão religiosa, a análise que fazem sobre essa questão cósmica mesmo,
analisando o cosmos de modo geral, tentando propor teorias para a sua criação ou para a sua existência, e dentro dessa análise também discutiram um pouco acerca de ética. Então temos um ciclo filosófico, como diz o texto. Os filósofos pré-socráticos, né, são antecessores aí do grande Sócrates, né, aquele que vai fazer uma análise que vai se distinguir bastante, tá, ok? Desses filósofos aqui, ele vai levar a coisa para uma ênfase mais sobre o ser humano, ok? Então todo o seu trabalho, a sua discussão, os seus diálogos, né, tudo aquilo que ele desenvolveu, é a escola que formou muito mais voltada para o ser humano, colocando o homem como o centro de sua atenção, o centro aí da sua investigação. E os pré-socráticos ainda estavam visando muito o cosmos, né, visando a formação de todas as coisas. Os filósofos pré-socráticos escogitaram muito sobre questões pertinentes à ética. Anaximandro, temos 650 a 547 a.C., em suas elucubrações, cogitou que o processo cósmico é essencialmente um sistema que incorpora justiça, injustiça e reparação. Então vemos que ele busca encontrar nesse movimento do cosmos também uma certa justificativa para certos conceitos, né, de justiça, justiça, injustiça e reparação. Então como que se estes movimentos cósmicos regessem também essas questões éticas, né? Como se a ética emanasse também do próprio movimento do cosmos. Então isso pudesse ser observado nesses movimentos, ok? Então já temos aí uma especulação, né? Está saindo já dessa questão religiosa, está tentando vincular ela ao próprio ambiente físico, está teorizando, né, sobre a formação desse ambiente físico e sobre certas consequências advindas desse movimento. Então, o movimento do cosmos para Anaximandro, né, exemplificava essas questões, exemplificava essa questão até de justiça, injustiça e reparação. Ele fala também de Heráclito de Éfeso, que viveu entre 540 e 475 a.C., chegou até a comentar que fenômenos físicos, entre aspas aqui, vagabundos, fenômenos físicos vagabundos, serão julgados, afinal, por um tipo de reparação cósmica. Ele falou da imortalidade de fenômenos que ultrapassam as leis da natureza. Então já vemos aí uma preocupação em atrelar, né, esta análise que ele está fazendo e até uma forma de juízo, tá, ok, aos próprios movimentos do cosmos. Então nós temos aí esses pré-socráticos muito voltados para essa questão do cosmos, né? Aí nessa análise vinculando também os seus pareceres em relação à ética, começando a destacar um pouco dessa questão puramente religiosa. Vamos ver até daqui a pouco que a gente pode encontrar até no Oriente um esforço também por esse tipo de observação quando a gente analisa sobre Confúcio, confucionismo. Deixa eu só dar uma olhada aqui, em que momento a gente vai analisar. Assim, mais à frente. Mais à frente a gente vai ver um pouco sobre o confucionismo. Ele também vai ter esse destaque aí em relação a sair um pouco dessas justificativas puramente, né, de cunho religioso e buscar uma outra justificativa que esteja fora disso, ligada mais a uma questão natural, no caso aqui é uma questão cósmica, né, ao movimento do cosmos, um tipo de punição que venha disso, um exemplo de justiça que também esteja atrelado a isso, tá ok? Confúcio também vai separar essa questão, talvez não tanto essa questão cósmica, né, dos pré-socráticos, mas uma questão mais social, né, um relacionamento, uma justiça, vamos dizer assim, uma responsabilidade social. Ok? Então a gente vai ver quando tratar sobre Confúcio. Então vimos aqui Anaximandro, Heráclito, Pitágoras de Samos, século IV a.C., se envolveu tanto nas doutrinas da religião oriental, e aí já é interessante citar porque Confúcio, né, que vai ser bastante influente na China, o budismo também, que vai buscar uma forma de budismo mahayana, vai adotar uma forma evangelística mesmo, uma forma de propagação, né, de tentar conseguir prosélitos, né, um proselitismo. O rei Ashoka vai dar esse apoio para que de fato se enviem, né, pessoas, né, equipes a determinados lugares
para propagar de fato essa doutrina budista, e eles vão exercer influência, vão começar a exercer certas influências sobre movimentos tanto filosóficos quanto místicos que vão se desenvolver nessa região. Então você vai ter, de uma pegada mais mística, tem o gnosticismo, tá certo? Que vai surgir aqui na região da Grécia ou nas cidades gregas, né, espalhadas aí pela bacia do Mediterrâneo, e que também vão beber desta influência das religiões orientais, tá certo? E não somente religiões, mas também alguns conceitos filosóficos orientais, como por exemplo o budismo e o confucionismo, podem ser tidos como algo que sai fora desse âmbito somente religioso e já entra mesmo pelo âmbito filosófico, uma vez que o budismo alega até ser, de certa forma, uma religião ateia, até contraditório, uma religião ateia, mas é uma modo de pensamento centrado no homem e na sua evolução, no seu aperfeiçoamento. Então o homem não está buscando uma deidade, buscando um ser superior, mas ele está buscando ser este ser superior, se aperfeiçoar, certo? Através das 8 vias, né, das virtudes, se aperfeiçoar até se tornar de fato esse ser superior, é o que sair do samsara, dessa roda de repetições, e alcançar o nirvana, no qual ele está aperfeiçoado e não tem mais necessidade de coisa alguma. Então o budismo, né, que não apela para essa questão religiosa, o confucionismo, né, como já citei também, e eles começam a influenciar através dessas linhas de comércio estabelecidas aí desde o Império Macedônico, as cidades gregas difundidas pelo mundo, né. Futuramente vai vir aí o Império Romano, também vai favorecer isso, mas já aqui sob a influência aí do Império Macedônico, e até antes disso, né, por causa das interações comerciais intensas que havia entre os povos, em alguns momentos de paz, né, a interação e a comunicação, o intercâmbio de ideias, né, um intercâmbio aí, tanto de produtos, né, manufaturados, de certos conhecimentos da época, né, astrológicos, científicos da época, e também conhecimentos filosóficos que vão sendo difundidos e que vão alcançando regiões de fato bastante distantes, como o caso aqui Pitágoras de Samos se envolveu tanto nas doutrinas da religião oriental a ponto de ver a reencarnação, ver na reencarnação a ação da justiça social. Então isso aqui é de fato uma influência que está sendo exercida aqui sobre personagens ligados ao mundo grego, ok? E que de fato, de certa forma, tiveram contato, não é, com esse tipo de crença, esse tipo de ideias que falam acerca dessa necessidade de uma reencarnação para se poder purgar alguns erros, né, que foram cometidos, não foram pagos. Então fica essa dívida, vamos dizer assim, com o cosmos. E aí promove-se então, através do chamado, né, que já citei, o Sansara, essa roda de reencarnações até que possa purgar estes males e alcançar então uma ascensão, que no caso do hinduísmo envolve a noção de Brahman, ou seja, de um Deus impessoal, universal, que está em todas as coisas, né, cujas todas as coisas são mesmo manifestações desse Deus, e que através dessas reencarnações, com essa purificação, tá certo? Esse aperfeiçoamento, o indivíduo então será integrado a essa natureza dessa deidade, essa deidade impessoal, ok? Não, numa plataforma de hinduísmo. Se destacando do hinduísmo, você pode falar de budismo, que fala não de um deus, de uma entidade qualquer, mesmo que impessoal, mas somente o próprio ser que alcançará ele mesmo a superioridade, alcançará ele mesmo a perfeição, não necessitando mais de qualquer tipo de aperfeiçoamento e não tendo mais quaisquer tipo de necessidades, ok? Então, alcançando a totalidade, vamos colocar assim, que seria o nada, né? Uma definição bastante aquém, né? Uma mentalidade ocidental tentando falar disso, mas já dá para compreender mais ou menos, né, pelo menos por alto, que de modo geral a ideia está presente da reencarnação, da necessidade de reencarnação para o pagamento dessas dívidas, mas se no hinduísmo fala de uma integração a uma deidade impessoal, no budismo fala de um aperfeiçoamento da própria pessoa para se tornar, né, autossuficiente, integracionada e não precisar mais de coisa alguma, tá certo? Então eles tomam caminhos diferentes, mas
acabam promovendo uma ideia geral. E no confucionismo já não se interessa por esse tipo de perspectiva, mas somente de uma questão muito mais ligada ao social mesmo, tá certo? Mas ambos, de certa forma, se difundiram e influenciaram, ok? Algumas mentalidades que trabalharam também no Ocidente ligado ao mundo grego. Isso vai ser certamente propagado e vai ser diluído e vai se infiltrar em diversas correntes, tanto místicas quanto filosóficas, ok? Então temos aí depois a ascensão do gnosticismo, que tentará oferecer um certo risco ao cristianismo na sua formação, né, no seu início, o que será combatido veementemente pelos apóstolos, pelos apologistas, por aqueles os da patrística, né, que deram continuidade às doutrinas, à afirmação doutrinária ortodoxa, tá certo, propagada pelos apóstolos, e defenderá a igreja então contra essas influências nocivas. Tá, ok? Então temos aí esses personagens, temos Pitágoras de Samos, acabei de citar, e aí ele passa para Sócrates já. Sócrates então sai desses pré-socráticos e a análise de Sócrates será bem diferente aí destes, né, desta abordagem, desta forma. Sócrates centrará mais mesmo na pessoa humana, nos seus dilemas, nos seus conflitos, na verdade, a busca pela verdade, tá ok? A gente vai estabelecer uma comparação entre Sócrates e os chamados, deixa eu só localizar aqui que me escapou aqui o nome, Sócrates e os sofistas. A gente vai estabelecer uma comparação, né, uma comparação entre Sócrates e os sofistas. Veja só, mas somente aquilo que ele fala que acerca de Sócrates temos entre 470 e 399 a.C., tá? A atuação aqui de Sócrates, esse grande pensador, né, que vai influenciar demais o pensamento ocidental, ok? Supera todos os seus antepassados, tecendo o maior e mais bem elaborado conceito de ética do seu tempo. Sócrates supera todos os seus antepassados, tecendo o maior e mais bem elaborado conceito de ética de seu tempo. Isso o fez ser considerado o pai da ética como um sistema filosófico, pois as primeiras academias éticas tiveram sua origem em seus discípulos. Então, como já havia afirmado, Sócrates se diferencia bastante, né, daqueles que são categorizados aqui como pré-socráticos. Sócrates sai dessa observação tão ligada à questão do cosmos, né, da formação do cosmos e tudo mais, e centra mesmo nas necessidades, né, nos dilemas do ser humano. Então, naquilo que para ele é o mais relevante, né, estudar acerca do ser humano, a busca da verdade, né, a busca do entendimento de certos conceitos, o desafio até a definição de certos conceitos que eram tidos como verdades absolutas, fundamentais, inquestionáveis, e quando ele vai, através desse exercício de questionamento, ele vai trazendo a pessoa para dentro de um enredo no qual ela tem que justificar essas supostas verdades, essas crenças, e muitas das vezes, na tentativa dessa justificação, acaba denunciando a incoerência de certas ideias, a superficialidade, certos preconceitos, e com isso desmontando certas lógicas que na verdade eram artificiais, eram fundadas sobre coisas que não se provam na realidade, né? Então Sócrates desafiou muito na sua época alguns conceitos que estavam pré-formados, né, através dessa estratégia de argumentação, e trouxe, na verdade, acarretou para ele uma condenação, uma vez que entendia-se na época que ele estava subvertendo a juventude, estava atentando contra os deuses, né, atentando contra a religiosidade da época, contra as tradições, né, que estavam estabelecidas na época, e levou ele a ser julgado mesmo. Quase que foi absorvido, foi uma pequena margem, foi condenado, foi até oferecida a possibilidade dele determinar uma pena branda para si mesmo, mas ele não arredou das suas ideias e nem permitiu que ele fosse, não se permitiu acusar-se a si mesmo, né? Ou seja, levar a confessar crime, a confessar culpa, né? Então, por ele defender as suas ideias até as últimas consequências, por isso mesmo acabou sendo condenado. Então, foi articulado lá umas acusações
e ele acabou sendo então condenado porque sustentou então a sua posição irredutivelmente até a condenação, quando teve que ingerir cicuta, então foi morto, né, nesse julgamento, por acreditarem que ele estava subvertendo a juventude com esta sua forma de argumentação. Então temos Sócrates, pessoa extremamente importante aí para a filosofia e consequentemente para a ética, né, desenvolvida na mentalidade ocidental. E conforme o quadro em tela, um resumo que foi feito aqui em relação às declarações, os pré-socráticos Anaximandro via no processo cósmico um sistema que incorpora justiça, injustiça e compensação, conforme eu já coloquei aqui. Heráclito de Éfeso chegou a falar em um juízo sobre sistemas físicos, entre aspas, né, vagabundos. Então temos aí, emanando mesmo dos sistemas físicos do mundo, um tipo de justiça, né, um tipo de forma de sanar os males, né, uma forma de se reequilibrar. Pitágoras de Samos incorpora ideias orientais, tais como da reencarnação, como meio de ação de justiça social. Então já temos aí certas influências oriundas aí do Oriente, ideias filosóficas ou religiosas que começaram a se infiltrar e mesmo influenciar o pensamento desses pensadores do mundo grego, do mundo ocidental, tá ok? E aí, aproveitando aquilo que já falamos aqui acerca de Sócrates, né, somente como introdução, vamos desenvolver mais essas ideias acerca de Sócrates, mas ele traz aqui outros apontamentos, como por exemplo a importância da ética, uma necessidade do ser humano. Diferentemente dos seres inanimados e até dos seres vivos irracionais, que são conduzidos por seus instintos de preservação e sobrevivência, os seres humanos, como imagem e semelhança de Deus, detentores de uma constituição física e espiritual e de racionalidade, é dotado de senso de moralidade e faz uma análise ética sobre o mesmo, com o viés do cultivo das virtudes. Então, isso que vemos desde épocas imemoriais, né, quando analisamos as evidências arqueológicas, os códigos de leis, os textos, né, as narrativas religiosas, os mitos, as fábulas, que tentam comunicar lições de moral, tentam estabelecer bons costumes, tentam impedir determinados comportamentos. Vemos sempre uma preocupação, porque o homem ele analisa, né, a sua forma de conduta e tenta buscar qual a melhor forma para se conduzir, de modo que possa obter benefício de segurança, né, de bem-estar para si e promover também isso aos demais. Quando ele se rebela contra, né, esses códigos de ética e de moral, ele tenta viver então uma vida à parte da sociedade, né? Ele tenta viver uma vida na qual ele estabeleça seu bem como acima de tudo, causando até males a determinadas pessoas, a determinados grupos, a fim de que isso possa converter a ele um bem egoístico, né, individualista. E com esse tipo de atitude, tal pessoa sempre enxerga como resultado, né, desse tipo de ação uma destruição ou uma marginalização, né? Uma forma que esta pessoa não consiga produzir algo que seja durável nem que seja benéfico para um coletivo. Então temos esse tipo de atitude é sempre desaconselhada, esse tipo de atitude é sempre repreendida, ela é sempre atacada. Então, com esse tipo de ação que nós vemos ao longo da história, tem se difundido, que tem sido afirmada já desde muito tempo, vemos que é uma preocupação central, é uma preocupação sempre presente do homem buscar um meio pelo qual possa alcançar um bem-estar para si, mas que esse bem-estar individual não resulte também num prejuízo coletivo, porque esse prejuízo coletivo voltaria-se contra si mesmo, uma vez que ele causasse o mal para os demais, estes se voltariam contra ele para infligir dano. Então este equilíbrio é sempre buscado, um equilíbrio no qual possa haver um bem pessoal que não afete um bem coletivo. E quando nós vemos essa tentativa de análise, vemos sempre essa busca do equilíbrio. Claro que será, né, sempre haverão desequilíbrios também, sempre haverão, vão puxar a corda para lá ou para cá, né, sempre será uma guerra de forças. Então muitas das vezes alguns grupos, né, eles conseguem se impor a sua vontade, impor o seu privilégio e tentar fazer com que os outros aceitem, né, pelas armas ou pelas ideias, né, ou até por infligindo medo, né, aos demais. Então vimos aí, por exemplo, em relação a algumas
manifestações religiosas que entram mesmo por esse caminho e acabam até excedendo, né, demais, incutindo ideias nas quais existe um grupo extremamente privilegiado que tem que necessariamente estar acima de toda uma base de pessoas que são muito maiores do que ele, mas que são colocadas à margem, tá certo? E isso é colocado como se fosse um ideal religioso, um ideal trazido pelas divindades, tá certo? E quando nós vemos esse tipo de ideias, muitas das vezes ela consegue se impor em determinado lugar, mas ela é frequentemente combatida, frequentemente rejeitada, e no geral as pessoas estão buscando sempre uma tentativa de equilíbrio, talvez não motivados por qualquer sentimento altruísta, mas um sentimento muito prático, no qual, se ele causar o dano retornará a ele. Então isso é exemplificado de diversas formas, quer através da lei, como a gente tem colocado, né, da lei da semeadura. Então aquilo que planta, se colhe. Ou através de outras formas de expressão que temos visto aí, karma, por exemplo, né? Então, uma vez que você produz o mal, este mal se voltará contra você e produzirá em outras vidas que você reencarne de uma forma inferior. Então, isso é uma religião que encara a perspectiva da reencarnação, mas numa forma, né, de fé que rejeita totalmente a reencarnação, você tem a perspectiva de juízo. Então, se você não adotar uma forma de vida que seja justa, né, verdadeira, benéfica, virtuosa, isso resultará em juízo e posterior condenação. Nós temos, por